Muito boa tarde, meus estrangeiros! Começa aqui mais uma edição do podcast semanal do Brasil de Fato, que traz as notícias que valem a pena do noticiário internacional para você, sempre com aquele jeitinho, aquele foco, aquele filtro do sul global que a gente faz toda quarta-feira às 3 da tarde para você, sempre tendo em mente que o estrangeiro tem esse nome porque a gente não acredita em fronteiras, acredita que o direito de ir e vir é intrínseco ao ser humano, faz parte dos direitos humanos. Eu sou o Rodrigo Durão, substituindo aqui Lucas Stanislau na bancada do estrangeiro, e tô com meu colega, meu xará, Rodrigo Chagas, aqui me fazendo companhia. E aí, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem, Rodrigo Durão, é um prazer estar de volta aqui no Estrangeiro. Gente, lembrando que o Estrangeiro não é feito só por nós, mas também por um time galáctico de correspondentes globais do Brasil de Fato. Temos representantes na Rússia, na China, em Cuba e também a nossa correspondência em Brasília. O Estrangeiro vai ao ar toda quarta-feira às 15 horas ao vivo e fica disponível gravado nas principais plataformas de podcasts. Você também pode acompanhar o trabalho do Brasil de Fato em todas as redes sociais e não esqueça, acesse brasildefato.com.br. Gente, para quem quiser saber mais sobre o tema da Rússia, temos uma agregadora, o que está acontecendo na Rússia. Exatamente. Atualizada por este que está aqui conosco, o Rodrigo Durão vai nos apresentar daqui a pouquinho. Pois é. E a você que está querendo saber o que a gente vai falar, o Chagas já deu um spoiler, a gente vai falar da guerra da Ucrânia. 4 anos foram completados essa semana, dia 23 de fevereiro, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, que começou em 2022, mas que teve os seus antecedentes, as suas raízes muito antes, desde a independência da Ucrânia, em 91, queda da União Soviética. 2014 teve a anexação da Crimeia, teve Donbass também, uma outra província. E uma das principais causas que a gente pode apontar como sendo o estopim desse conflito foi a aproximação da Ucrânia, esse país que era uma ex-república da União Soviética, da antiga União Soviética, a aproximação da Ucrânia com o Ocidente, em especial a OTAN, a Aliança Militar do Ocidente. Se você está interessado, se você está curioso, tem algum comentário ou pergunta a fazer, manda pra gente. A gente vai ler, vai tentar responder assim, porque o debate hoje vai ser aprofundado com duas figuras, dois pesos pesados que a gente trouxe aqui pro estúdio do Brasil de Fato, nos Campos Elíseos, em São Paulo, diretamente de Moscou, para falar um pouco mais sobre isso. Começo falando com o nosso primeira presença ilustre de hoje, Serguei Monin, nosso homem na Rússia, homem em Moscou. Prazer estar falando com você aqui do lado, Serguei. Prazer é todo meu, Durão, Rodrigo, ambos Rodrigos, prazer estar aqui. Pela primeira vez, eu acho que, segunda vez estrangeiro aqui na bancada, né? Pois é, raro. Antes de voltar à nossa empreitada em Moscou, né? Pois é. Em breve estaremos de volta na nossa cobertura, mas é um prazer estar aqui falando com vocês de perto nesse estúdio do Brasil de Fato. Serguei, queria que você começasse falando, dando as últimas notícias das negociações, os últimos acontecimentos envolvendo Rússia e Ucrânia. Bom, você já deu o spoiler, Os né? Que antecedentes, as negociações elas voltaram à tona, né? Isso é um bom sinal, né? Apesar de que as manchetes da última semana, que foi a conclusão da terceira rodada de negociações envolvendo Ucrânia, Rússia e Estados Unidos, não trouxe resultados concretos. Essa foi a manchete. De fato, não houve nenhuma declaração conjunta, não houve acordos acertados, mas nos últimos meses as negociações voltaram à tona, né? Então a gente teve no final do ano passado, com uma pequena retrospectiva, né? A gente teve o plano de paz apresentado por Trump, que foi encaminhado à Rússia, que nos bastidores teve pontos acordados, alguns pontos discordantes. Esse plano foi levado pela Ucrânia aos seus parceiros ocidentais, muitos pontos revisitados, e não se teve um avanço concreto nesses pontos, que envolve... não teve acordo ainda concreto. Mas pela primeira vez em muito tempo a gente está falando de termos concretos, né? E a tônica sobre a guerra da Ucrânia nos últimos meses a gente pode dizer que são, né, as negociações ou a retomada delas. E isso claramente é um ponto positivo,
mas ao mesmo tempo a gente não vê resultados concretos, porque essa é a chamada, né, do nosso episódio de hoje. Por que essa guerra nunca termina? Porque tem divergências muito incompatíveis, né, de interesse, e as questões são muito difíceis de se resolver. Você tem pelo lado da Rússia, por exemplo, as garantias de segurança que a Rússia exige, que é o não alinhamento da Ucrânia à União Europeia, à OTAN, esse briefing que você deu, né, esse balanço, esses antecedentes, tem a ver com a Rússia não aceitar a Ucrânia, que tem uma grande população russa no leste ucraniano, como parte totalmente integrada ao bloco ocidental, que a Rússia enxerga como hostil à Rússia. Então, essa perda de esfera de influência ao Ocidente é uma coisa muito inaceitável no campo político, geopolítico, para o governo de Vladimir Putin. Do outro lado, a Ucrânia também não aceita perder os seus territórios. E aí você tem esses dilemas jurídicos e territoriais fora identitários, que a gente pode explorar minuciosamente aqui durante o episódio. Mas só queria destacar que na última semana, se eu digo que a manchete foi o fim das negociações sem resultados concretos, tem um ponto que acho que ficou um ponto cego na cobertura, pelo menos como a gente viu sendo noticiada, que eu enxergo um pouco como copo cheio e copo vazio, que é a falta de resultados concretos, mas ao mesmo tempo, se a gente observar bem, foi a primeira vez que as declarações dos chefes de delegação foram mais próximas nos termos. Todo mundo falou em avanços substanciais, negociações difíceis, mas trabalhos objetivos, cada um com a sua terminologia, usaram termos próximos, né? O que dá um indício que as negociações estão sérias. E o fato de não haver resultados concretos também indica que a gente não viu a repetição de um cenário comum em outras rodadas de negociações, em que os chefes das delegações russa e ucraniana vão à imprensa e falam de uma maneira mais áspera em relação a não levar a sério a outra delegação. A gente viu... Você percebe uma vontade de resolver o problema. Eu percebo pelo menos um esforço diplomático mais sério. Então, assim, as coisas acontecendo mais a portas fechadas, e não que seja fácil, muito pelo contrário. Mas pelo menos indícios levam a crer, isso vários analistas têm apontado isso, que pelo menos as coisas estão mais no papel, estão sendo negociadas de uma maneira mais séria. A gente não vê discussões sendo feitas através de vazamentos à imprensa. Então, por exemplo, quando o chefe da delegação russa ele sai do hotel nas negociações em Abu Dhabi, se não me engano, ele, antes de ir para o aeroporto, retorna, e uma delegação muito mais fechada, com apenas um representante ucraniano, um assessor, mais alguém dos Estados Unidos, a portas fechadas, mais uma reunião de algumas horas antes de voltar para o aeroporto. Então, alguns indícios que a diplomacia está mais avançada. Agora, a gente deve entrar durante o episódio nos termos dessas negociações, que ainda há incompatibilidades muito grandes ainda entre Rússia e Ucrânia, principalmente, e aí os Estados Unidos operando aí com uma certa pressão que favorece também aos interesses russos, que são muito rígidos ainda em vários pontos. Gente, como o Durão já antecipou, a gente está aqui com outra presença ilustre, né? Outro morador de Moscou. Peso pesado. Raridade esse encontro, né, de dois moradores de Moscou e representantes do Brasil de Fato, de alguma forma. Está aqui do meu lado o Marco Fernandes, que é analista do Brasil de Fato e editor da revista Wenhua Yoyang. Quase. John Hung. John Hung Internacional, que vai chegar aqui também para participar dessa discussão. Eu queria começar te perguntando, Marco, a pergunta inicial do nosso episódio. Por que é que essa guerra não termina, uma vez que havia expectativa lá no início, pelo menos se entendia de que poderia ser uma incursão rápida, uma guerra rápida, e ela já se tornou um conflito de 4 anos, e que entra para a história aí como um dos mais prolongados entre dois estados, né? Claro. Rodrigo, primeiro agradecer a presença mais uma vez, o convite aqui, adoro estar aqui sempre. É engraçado porque hoje nós temos 2 cariocas aqui, né? Um carioca do Meier e um carioca de São Petersburgo se encontrando aqui nos Campos Elíseos em São Paulo. Então é um dia histórico, Acho que está à altura do nosso tema hoje, que é um tema pesado. Olha, acho que o Serguei já adiantou várias das questões, né? Do porquê que essa guerra não acaba. Né, os conflitos de interesse muito grande, tem essa questão da região do leste aí da Ucrânia, que a Rússia ganhou militarmente, não aceita, né, em princípio não aceita devolver, e a Ucrânia diz que não aceita perder o seu território. Então isso acho que é uma das questões centrais. Mas acho que tem altíssimos interesses em jogo também, né? A gente está acompanhando já no último ano
um esforço dos Estados Unidos, né, de tentar mediar esse conflito e tentar acabar com a guerra. E a gente já discutiu isso aqui outras vezes no estrangeiro, não é porque o Trump é bonzinho, porque não gosta de guerra, né? A gente já viu que Ele ele quer o gosta. Nobel, né? Hã? Ele quer o Nobel. Ele quer o Nobel, mas é mais que isso. Tem uma avaliação que já é feita há muitos anos, já ainda no governo Biden, do grupo político em torno do Trump, tem uma seguinte avaliação: a guerra contra a Rússia é um desperdício de recurso para os Estados Unidos. O nosso inimigo estratégico, nosso inimigo real, que ameaça de fato, chama-se China. Perder tempo com a Rússia é perder recurso, energia, dinheiro, tempo, e não gastar isso, não focar isso na China. Então, quando o Trump assume, eu lembro que estava na China ainda, morava na China nesse momento, e já havia esse debate lá, uma expectativa de que, bom, o Trump vai assumir e vai se esforçar, provavelmente, para terminar a guerra. Porque custa, inclusive, muito caro para os Estados Unidos. Exatamente. Aliás, um custo que eles já recuaram esse ano, né? A Ucrânia arrumou um novo sugar daddy, que agora não é mais a Casa Branca, agora é Bruxelas, né? Ano passado, 90% dos recursos para a guerra na Ucrânia vieram da União Europeia, não mais dos Estados Unidos. Então isso também é um fator decisivo. A falta de apoio material ou a diminuição radical do apoio material dos Estados Unidos. Agora, é claro, você tem um interesse gigantesco da indústria bélica dos Estados Unidos, que continua vendendo muitas armas para a Ucrânia, agora pagas pela Europa. Aliás, isso para o Trump Que foi um arranjo do Trump também, né? Exatamente. Olha, vocês vão pagar a partir de agora, viu? Só que vocês vão comprar da gente, porque é a gente que tem as melhores armas, né? E por outro lado, na Europa hoje também tem um interesse muito grande que essa guerra continue, eu diria por dois motivos. Primeiro, tem um motivo interno a cada país. A França, a Alemanha, a Inglaterra. A Rússia se tornou a melhor das desculpas para o sonho dos neoliberais, que já dura 40 anos na Europa, que é acabar com o welfare state, acabar com o estado de bem-estar social. E isso já é dito publicamente pelo Merz na Alemanha, pelo Sturmer na Inglaterra, pelo Macron na França. Nós não podemos mais ficar pagando escolinha, hospitalzinho e aposentadoria para os velhinhos, porque nós temos uma grande ameaça que chama-se Rússia, que vai invadir a Europa mais cedo ou mais tarde. Então nós precisamos nos rearmar. Então o que está acontecendo na Europa hoje é uma tentativa que se esboça, né? Uma tentativa de reindustrialização da Europa via militar. Você não está otimista com o final da guerra esse ano? Se você fosse apostar o seu rico dinheirinho, seus rublos, Mercado de previsões. acaba ou não acaba esse ano? Meus rublos suados, é difícil, gente, é difícil ter rublos, viu? É muito difícil. País em sanção, Serguei sabe, é muito difícil. Olha, hoje eu diria, eu não sei se é wishful thinking, se eu tô torcendo, eu espero que termine esse ano, mas a gente já, mais de uma vez nesses 4 anos, já parecia que ia. Ano passado a gente fez nesse mesmo aniversário, a guerra tá terminando. Tá terminando, e estamos Foi aqui. Exatamente. Parece um déjà vu, né? Espero que não voltemos em 2027 aqui, nesse mesma Oxalá. semana, para continuar discutindo isso. Agora, eu acho que tem uma chance grande, justamente por isso. Hoje, a maior interessada em que essa guerra continue chama-se Europa, e as 3 principais potências europeias. Os Estados Unidos já não tem mais tanto interesse, apesar de que faz jogo duplo, né? Porque eles dizem que não tem interesse, mas continua operando, né? Aquela tentativa aquele ataque à residência do Putin, isso já está, analistas de inteligência e tal, que discutem, inclusive nos Estados Unidos, olha, não dá para fazer isso sem os Estados Unidos. Isso provavelmente teve o dedo da CIA. Até discutem, bom, mas o Trump sabia ou não sabia? Porque tem isso também, né? Internamente a gente sabe que tem ali, o Trump treta com o Deep State treta com o Trump. Agora, de fato, os interesses ainda são muito grandes para que essa guerra continue. Então, eu espero que a gente não volte aqui no ano que vem, que a gente esteja discutindo outro tema. E acho que o processo também que tem sido constante, né, refletindo, né, sobre acaba ou não acaba, né, eu tenho dito que acho que a gente nunca esteve tão perto do fim da guerra e nunca esteve tão longe ao mesmo tempo, né? Acho que essa é uma tônica que a gente vai avançando, mas essas divergências, essas incompatibilidades, elas continuam afloradas, né? E por quê também? A gente não pode esquecer o que acontece no campo de batalha. A Rússia está, desde 2023, em que a contraofensiva ucraniana fracassou, né? Não teve êxito, né? Teve um certo frisson para que a Ucrânia, naquele momento, conseguia recuperar alguns territórios, que havia uma contraofensiva grande, com um robusto apoio de arma e O financeiro. grande momento da Ucrânia, você acha, 2023? Foi um momento de maior otimismo, de uma reviravolta, né? Mas claramente isso fracassou e no final de 2023
a Rússia retoma a iniciativa, readapta a sua estratégia, e desde então, no campo militar estratégico, a Rússia vem ah, lenta e gradualmente avançando em territórios ucranianos. Lenta e gradualmente, porém constante. Esse cenário não mudou muito, né? E aí, desde então, é o que os analistas chamam que a gente entrou no cenário de guerra de trincheiras, né? Ou guerra por desgaste, né? Semelhante ao cenário da Primeira Guerra Mundial. Sim. Então, um amplo desperdício de recursos humanos, desperdício que eu digo mortes mesmo, né? A gente não pode esquecer, porque no âmbito civil as causalidades elas são baixas, né? São pontuais, os Não dá para bombardeios. falar com certeza, né, quanta gente morreu, nem do lado russo, nem do lado ucraniano, né? Os números são meio variam pra caramba, né? Sim, e primeiro que a Rússia, por exemplo, raramente divulga números oficiais de mortos, e os lados sempre. O Zelensky, por exemplo, nesses últimos dias anunciou que o número de ucranianos militares mortos é cerca de 55 mil, claramente um número extremamente modesto, é muito mais que isso. 55 mil de soldados. Isso, mas claramente e os lados sempre inflamam o número de mortos do lado Que oposto causou pro outro. e fazem análises mais modestas do seu, uma lógica natural. Mas, por exemplo, análises independentes que saíram essa semana, a partir de dados oficiais, de compensações a familiares, de nomes que conseguiram ser identificados por análise independente, por exemplo, do lado russo dão conta de 200 mil militares mortos, né? E isso é uma estimativa baixa, porque muitos militares mortos ainda se encontram na linha de frente. Vale lembrar que isso, inclusive, são barganhas de negociações, né, em acordos que Você aconteceram. quer dizer o quê? Gente que morreu no lado russo, que morreu no lado ucraniano, cujo corpo permanece no lado ucraniano, é E isso? vice-versa. Se a gente lembrar algumas das rodadas de negociações que aconteceram, algumas tratativas que deram certo foram de troca de prisioneiros e troca de corpos. Então, são barganhas também, que os corpos eles são mantidos pelos só os próprios exércitos, né? Uhum. Então, qualquer estimativa, ela é mais modesta do que os números reais, né? Então, só para terminar o raciocínio, assim, é uma guerra que tem na linha de frente, no campo de batalha, um desgaste humano muito grande e avanços substanciais poucos, né? Então, a gente fala de dia a dia, quilômetros avançados, e às vezes nem isso, né? Então, uma linha de frente que não se altera muito, né? O que se chama de guerra de trincheiras, que você espera minar os recursos do lado oposto, né? E a Rússia vem tendo vantagem. E o time que está ganhando a Rússia Dá para dizer que a quer Rússia está mexer. ganhando a guerra. No campo militar, sem dúvida nenhuma, porque há um desgaste muito grande das tropas ucranianas. Então, se há várias estimativas que sem o apoio militar ocidental, que continua vindo, apesar de estar mais modesto, há várias vezes o exército ucraniano esteve para colapsar. Então, à medida que as negociações não têm resultados concretos, a Rússia continua seus avanços, para a Rússia está valendo, né? Então, continua. Quanto mais avança militarmente, mais a mesa de negociação vai ter mais barganha, mais Tá numa cacife posição melhor, né? para uma posição melhor. E a Rússia sempre fala que essa é uma das principais exigências hoje da Rússia, né? Que a Ucrânia se retire completamente da região de Donbass, que a Rússia anexou, dos territórios, as 4 regiões que a Rússia anexou ainda em 2022, mas nunca teve controle amplo, total. Aliás, né, Chagas, vamos chamar o mapa e pedir para a produção colocar no ar Eu aí? acho que seria interessante, o Serguei está falando aqui de um avanço permanente, né? Sim. Devagar, mas permanente. E também para ilustrar para quem não conhece Claro, a geografia da região, Serguei, se puderes Então, por explicar exemplo, pra o que eu gente. mencionei da linha de frente que se mexe pouco ao longo dos últimos anos, o último ano de conflito, a gente pode perceber essa imagem do 4º ano, que é a última, que são os territórios conquistados pela Rússia no último ano, né? Então a gente vê faixas ainda modestas, mas que mostram um avanço sistemático da Rússia, né? E essa linha de frente meio que divide, com algumas alterações, os avanços da Rússia nessa região do Donbass, né? Lembrando, só para quem talvez não acompanhe no dia a dia, né, no noticiário, a Rússia ela anexou ainda em 2022 as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporozhia. Só que nunca teve 100% de controle nessas regiões. Então, hoje, a demanda da Rússia, alegando proteger essas regiões que têm uma ampla população russa, vale lembrar, a exigência da Rússia é que as forças armadas ucranianas, onde elas ainda têm controle, se retirem plenamente. Uhum. Algo que a Ucrânia recusa
e os Estados Unidos pressionam para criar uma zona desmilitarizada, uma zona de segurança. Então, essas são as tratativas que hoje estão na mesa. E sempre que a Rússia fala essas exigências pelas quais a Rússia poderia aceitar um cessar-fogo, um acordo de paz, ela fala justamente pela vantagem que tem no campo de batalha, que no futuro essas exigências podem mudar, ser maiores, porque a Rússia continua com a vantagem militar que é constante em mais de um ano de guerra, 2 Agora, anos já. Serguei, Marcos, só para ficar claro, a ideia seria uma faixa contínua de anexada, né? Que vai desde o sul da Crimeia, passando ali por Donbass e chegando ao norte, né? Exatamente. Essa linha que a linha de frente, ela se estabilizou, de certa forma, desde 2023, em torno do Rio Dnieper, né, que é uma divisória muito estratégica e importante na Ucrânia, né? Então, essa é uma das áreas geográficas assim que marcariam uma divisão mais realista hoje, Aí, né? esse mapa Agora, tá esse melhor pra mapa gente dá para ver. ver melhor, né? Perfeito isso aí. Esse mapa mostra as regiões anexadas pela Rússia, quais eu citei, e os territórios ainda em disputa, né? Onde, como se diz, a linha de frente, né, está mais quente, né? Então vamos lá, eu queria que vocês falassem, explicassem um pouco mais. Por que que, voltando bem do começo, por que que isso aconteceu? São regiões de maioria russa que estavam dentro do mapa da Ucrânia, maioria étnica. É estranho falar de maioria e minoria porque ali é muito confuso, né? Sobretudo hoje que teve um êxodo muito grande, inclusive depois do início da guerra. Mas, por exemplo, na Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014, é uma região de 98% de população russa, né? E vale lembrar que essa diáspora, né? Esse desenho identitário geográfico pós-União Soviética, ele é muito confuso, né? Você tem uma Ucrânia multinacional, polarizada, né? Em que parte do país, do oeste, do ocidente, se vê mais vinculado e deseja ser vinculado à União Europeia, tomar o caminho, por exemplo, da Polônia, da Bulgária, dos países bálticos que se associaram ao bloco europeu, e você tem uma parte do leste ucraniano que se identifica como russo, tem o idioma russo como seu principal idioma, e se vê mais próximo à Rússia. E as últimas décadas todas, né, então o sistema político ucraniano sempre foi uma gangorra, né? Muito troca-troca entre um presidente mais pró-Ocidente, um presidente mais pró-Rússia, e isso, inclusive, esse conflito que culminou no golpe de Estado de 2014, e aí, enfim, com isso teve ameaça à população russa na Crimeia, teve a anexação da Crimeia, e aí foi o barril de pólvora crescendo até culminar na guerra, né? Então, voltando à sua pergunta principal, a Ucrânia, eu gosto de dizer isso, né, que a vocação da Ucrânia é ser um país multinacional, um país muito complexo, com muitos problemas, e quando teve uma guinada que foi totalmente radicalmente contra os interesses da Rússia e contra interesses de parte da população, parte significativa da população, isso culminou numa guerra civil, né? Então, antes da guerra da Ucrânia que a gente está falando hoje, teve uma guerra civil nessas regiões, forças separatistas no leste ucraniano, apoiadas pela Rússia, e o governo que se instaurou, apoiado pelo Ocidente também de uma maneira muito robusta, muito claramente nesse cabo de guerra, que se repete em outros países, né, como a Geórgia, por exemplo, né, e tudo ligado a esse desfecho da União Soviética, que é bastante complexo, né, então foco de muitas instabilidades também, né. Acho que só lembrar também, só para finalizar isso, né, isso que o Serguei mencionou, quer dizer, a situação das pessoas que falam russo, que são, enfim, são russos nessa região do leste, ela ficou muito grave depois de 2014. Por exemplo, com a proibição do russo. Você imagina, você tá aqui dizendo, a gente fala português, e vem o governo central falando, não, a partir de agora aqui em São Paulo não pode falar português. Eu, como assim não pode falar português? Mas você fala português. Por mais que o russo e o ucraniano sejam Sejam idiomas parecidos, né? né? Aí o Serguei pode falar melhor, porque deve entender ucraniano, provavelmente. Não, Não, é bem diferente. É né? bem diferente? É bem diferente. A escrita é bem diferente. Eu entendo É uma língua eslava também, né? Sim, Sim. mas você entende radicais de palavras, mas é impossível de se comunicar como às vezes a gente consegue falar em espanhol, falando português, né? Então é uma outra realidade. Então, Você Então, acha que você é mais imagina distante isso. o russo do ucraniano do que o espanhol para o português? eu diria que sim, eu diria que sim. Então você imagina você ser proibido de falar o seu idioma Meu e o Deus. idioma do país, você não sabe muito bem falar ele. Vale né? lembrar que uma das exigências da Rússia, né, eu mencionei isso, né, para chegar a um acordo de paz, é justamente o respeito ao idioma russo e à população russa dentro da Ucrânia. O que é interessante também, se a gente fazer um arco de 4 anos, de 2022 até aqui. Quando a Rússia anuncia o que chama de Operação Militar Especial, a Rússia fala que tem 2 objetivos: desmilitarização da Ucrânia e desnazificação.
Ou seja, muito vago e muito absoluto, né? Se a gente pensar bem, né? O que E significa estranho desmilitarizar um também, país? né? O que significa desnazificar um país? É um pouco absoluto, né? E hoje a gente percebe na retórica da Rússia objetivos mais pragmáticos. Não é desnazificar, é respeito ao idioma, a manutenção como segundo idioma oficial. Então, assim, acho que tem pragmatismos na É mesa basicamente terra também, né? Basicamente territórios e não a entrada na OTAN. também, exatamente. São várias exigências, né? A questão Mas as territorial, a gente principais. já citou que é um ponto sensível, difícil de chegar a um acordo por essas divergências. A questão da população russa dentro da Ucrânia é central. A gente deve falar daqui a pouco acho que a questão das sanções, das reservas congeladas pelo Ocidente, reservas internacionais russas, então questões econômicas em jogo, e a questão da OTAN, que eu acho que é central, né? Acho que um dos principais, você já mencionou que um dos principais argumentos da Rússia é essa proximidade da OTAN para a sua esfera de influência, e a Ucrânia é o maior país da Europa, né, sem contar a Rússia, né, mas no centro da Europa, que a Rússia chama de linha vermelha, né? Os antecedentes da guerra da Ucrânia chamavam o presidente Putin chamava a Ucrânia de linha vermelha. Daqui não passa, né? Então a ideia de uma Ucrânia vinculada a uma aliança militar ocidental é inaceitável para a Rússia, né? Então, mas esse é um ponto que eu acho que é mais fácil de ser acordado. Hoje ninguém acredita Uhum. Sim, que seja possível uma Sim. adesão Você concorda com isso, Marco? sim. da Ucrânia à Não, aliança acho que, militar ocidental. acho que os próprios líderes europeus já estão dizendo isso. Os Estados Unidos já dizem isso. Né? E vamos lembrar que a gente está até fofocando aqui no começo, né? Esse plano, o que está acontecendo hoje, isso está na pauta. Isso é um plano estratégico dos Estados Unidos há mais de 30 anos. Né? A gente precisa voltar lá no Brzezinski, né? O Zbigniew Brzezinski, que foi um dos grandes cabeças da política externa dos Estados Unidos durante décadas, ligado aos democratas. Ele escreveu um livro em 97, um clássico da geopolítica, que é o Grande Tabuleiro de Xadrez, em que ele diz lá, com todas as palavras, a coisa mais importante estrategicamente para os Estados Unidos, para enfraquecer a Rússia, nós precisamos separar a Rússia da Ucrânia. Tá dito assim, né? Ipsis literis. E diz, e nós precisamos trazer a Ucrânia para a OTAN. Ele ainda dá uma... Ele ainda Qual dá a um... vantagem, além de uma provocação a Moscou, qual seria a vantagem da OTAN em ter a Ucrânia? A Ucrânia tinha armas nucleares, na época da União Soviética, Sim. não tem mais. Qual seria a grande vantagem? Bom, acho que a grande vantagem, primeiro, tem um ponto de vista econômico, né? Quer dizer, a Rússia, não só com a Ucrânia, enfim, a Rússia tem uma ligação histórica com a Europa do ponto de vista energético, a gente viu isso agora. Fornece gás Né? para Fornece aquecer gás, o fornece inverno. petróleo, né? Aliás, a Rússia, inclusive, ainda está fornecendo muito gás liquefeito, o LNG, né? O gasoduto já praticamente já está em 6, 5% só do que a Europa importa vem dos gasodutos russos. Mas o LNG, que é o liquefeito, né, ainda está em torno de 40 e poucos % do gás LNG da Rússia vai ainda para a Europa. Né? Quer dizer, com 4 anos de guerra, ainda há uma dependência do ponto de vista energético. Agora, para os Estados Unidos, eu acho que respondendo a sua pergunta, Durão, primeiro tem uma questão estratégica, geopolítica, é isso, de posicionar armas nucleares a poucos quilômetros da fronteira da Rússia, e é isso que Moscou não aceita, Mas e poderia jamais... fazer isso com a Finlândia, com a Estônia, Não, com a bom, e Letônia. a Suécia entrou para a OTAN também, é que a Rússia tem É que eu tô falando pressão... de países que são fronteira com a Rússia. Mas a Suécia e a Finlândia também entraram para a OTAN e a Rússia não teve muito que, né, não teve como impedir isso. Agora, claro, a Ucrânia tem aí uma ligação histórica, tem toda a questão do Donbass, toda a questão da população russa, tem a questão econômica, porque, evidentemente, a Rússia e a Ucrânia, isso é um pouco que o Sergei falou, né? Quer dizer, você tem esse vai e volta entre um presidente pró-europeu e um presidente pró-russo. Mas do ponto de vista econômico, a Ucrânia estava completamente ligada economicamente à Rússia. Né? Então, isso para a Rússia é muito bom do ponto de vista econômico. Então, também aí, para os Estados Unidos, separar a Rússia da Ucrânia também é um jeito de enfraquecer a Rússia. E o Brzezinski ainda fala, a gente precisa trazer para a OTAN, e ele fala em 97, isso vai acontecer entre 2005 e 2015. Vamos lembrar que a primeira tentativa dos Estados Unidos de trazer a Ucrânia para a OTAN foi em 2008, na cúpula de Bucareste. E só não aconteceu, o Bush estava empenhadíssimo em trazer a Ucrânia para a OTAN. Só não aconteceu porque naquele momento os líderes da Alemanha, que era Merkel, e da França, que era o Sarkozy, eram muito diferentes dos atuais líderes.
que são completamente subservientes a Washington. Então, o Sarkozy e a Merkel dizem, mas nem ferrando que vocês vão trazer. É a Terceira Guerra Mundial, Bush. Você não tem a mínima condição de fazer isso. E vamos lembrar que 14 é o golpe. A Maidan, o golpe na Ucrânia, que abre, digamos, essa nova fase ucraniana que vai dar um conflito em 2022. Então, no fundo, o Brzezinski, ele foi profético. A gente vai separar a Ucrânia da Rússia e vai acontecer ali, 2015 é o nosso limite. E só por a última coisa, e isso, né, o Moni também sabe, o Segui sabe muito bem, melhor até, do ponto de vista cultural, é um povo só, gente. Por mais que falem idiomas diferentes, né, a quantidade de famílias, milhares, não sei se dezenas, não sei se centenas de milhares de famílias que são russo-ucranianas. Eu tenho uma amiga que é de Moscou, que ela me contou essa história. Olha, meus 4 avós eram ucranianos. E vieram para cá, na época da União Soviética, vieram para Moscou. Meus pais nasceram aqui, ambos, e eu sou moscovita. A melhor amiga dela é uma ucraniana que mora em Kiev e que é o contrário dela. Os 4 avós eram de Moscou, foram para Kiev. A União Soviética, isso era muito comum, né, as pessoas iam de uma república para outra, por trabalho, por, enfim, outras questões. E os pais, então, dela nasceram, os dois em Kiev, e ela é de Kiev. E isso são famílias e famílias e famílias. E elas, claro, deixaram de ser amigas. E essa minha amiga me conta, quase chorando, bom, o dia que ela entrou pro batalhão Azov, não deu mais pra gente conversar, né? Então isso é uma ferida gigantesca. Tem uma estação, a estação de Kivskaya, estação de metrô e de trem em Moscou, que é, enfim, o metrô de Moscou maravilhoso, tem uns mosaicos lindos, e tem um mosaico do Lenin enorme, e embaixo tem uma inscrição: nada jamais vai quebrar a irmandade entre os povos russo e ucraniano. Isso é dos anos 40, 50, né? E os Estados Unidos conseguiram quebrar essa irmandade junto com a Europa. Então é uma tragédia. Uma tragédia que a gente não sabe quanto tempo vai levar para essa ferida cicatrizar, se é que vai cicatrizar um dia. Eu queria perguntar para o Marco e para o Serguei. O Marco trouxe um ator fundamental dessa guerra, que é os Estados Unidos, a partir de um plano traçado muito anteriormente ao início da guerra. E a gente falava no início do programa sobre a posição em que o Trump conseguiu deixar os Estados Unidos. Lucra com a continuidade da guerra, lucra com o fim da guerra, né? Mas do ponto de vista desse plano colocado lá atrás, que era separar territorialmente, trazer a Ucrânia para o lado da União Europeia, qual que é o balanço que se pode fazer desse plano? Terminada a guerra nas condições que a gente tem hoje, né, com esse território de Donbás vindo para o lado da Rússia, quem que teria vencido, né, nesse plano? Eu acho assim, essa é uma discussão importante nessa última frase que você fala, né? Porque muito se diz sobre quem está vencendo a guerra, quem está vencendo, quem vai vencer, e é muito complexa, profunda, muito sensível, delicada discussão sobre o que seria uma vitória, né? E para quem. Então, eu acho que, por exemplo, se eu mencionei que no campo militar a Rússia está sob vantagem, né? Enfim, a Rússia está numa posição de determinar o fim das ações militares, né? Ela pode interromper a guerra quando ela quiser. O que seria para a Rússia uma vitória, por exemplo? Então, a gente chega num ponto de 4 anos, o Putin ele precisa mostrar, inclusive, sobretudo para a população, uma vitória contundente para justificar 4 anos de guerra. Porque, ok, a guerra não aconteceu na Rússia, mas centenas de milhares de russos morreram, foram para a guerra. E eles voltam, veteranos, né? E você tem um efeito social muito difícil, Isso né? é terrível. E a Rússia tem experiência disso, né? Guerra do Afeganistão, guerra da Chechênia, Uhum. em que você tem veteranos que retornam de um trauma pós-guerra em províncias longínquas de Moscou, né, por exemplo, e você tem uma instabilidade social, né? Então, o custo político disso pode ser alto. A né? violência que a pessoa traz da guerra, é isso. Exatamente, Claro. exatamente, né? E quem volta da guerra precisa psicologicamente, né, aceitar que valeu a pena por algum motivo, né? Uhum. Então, a Como Rússia você mesmo a Rússia falou. precisa demonstrar essa vitória contundente. E o que seria? São todas essas exigências que a Rússia manifesta, né? Então, por exemplo, os territórios que a Rússia considera como parte da população russa, o não alinhamento de uma ameaça, que é a OTAN. Então, a narrativa russa ela é muito focada, se a gente olha no noticiário russo, muito focada, por exemplo, que a guerra não é uma guerra da Rússia contra a Ucrânia, é uma guerra da Rússia contra a OTAN, que é uma ameaça. Uhum. Então, assim, essa é a lógica, né? Só para explicar assim, como que funciona
a narrativa que é construída do ponto de vista da perspectiva estratégica russa, né? Então Nesse você precisa mostrar que essa ameaça foi repelida. E por esse ponto de vista de ser contra a OTAN, o ingresso da Suécia e da Finlândia não fizeram nenhuma diferença. Eu digo noticiário local mesmo. Não, Ou fizeram? faz, é claro que faz, né? Mas é visto como a Rússia lamenta, claro, né? Mas inclusive a Rússia, esses países sempre foram neutros, né? Sempre mantiveram no pós-guerra uma situação de neutralidade que foi rompido após a guerra, né? Então, e os países bálticos, por exemplo, que foram os primeiros a sair da União Soviética quando dissolveu o bloco soviético, são países que há muitos anos sempre, mesmo fazendo fronteira com a Rússia, fizeram parte da OTAN, do bloco europeu. Só que a Ucrânia é muito mais sensível pela importância geopolítica, econômica, se a gente pensar do ponto de vista pragmático, né, da realpolitik da Rússia, mas do ponto de vista identitário, porque a Constituição russa pós-União Soviética pressupõe a defesa da sua população para além das suas fronteiras, né? Nos anos 90, a Rússia não podia fazer nada porque estava um estado falido em crise, né? E o Putin, a partir dos anos 2000, recupera esse sentimento de unidade nacional, de identidade mais nacionalista, né? A gente pode usar esse termo, portanto, alega a defesa dos seus povos na Ucrânia, que é um país, como o Marco disse, né, completamente ligado à Rússia historicamente, em termos de etnia, no plano social. O Império Russo começa na Ucrânia. Começa em Kiev. Ali é a fundação do Império Russo. Quer dizer, até isso, quer dizer, volta a 1000 anos. Né? É uma ligação que tem 1 milênio já, né? Agora, tem uma dificuldade também para encerrar a guerra, né? Porque agora a Rússia tem uma economia voltada para a guerra, né? Exato. Você tem uma economia que é focada para se sustentar investimento na indústria militar, né? Que, claro, chegando a um acordo de paz, tendo alguma resolução que a gente espera que aconteça, vai se voltar para a reconstrução de territórios que a Rússia vai ter seu controle. E do outro lado, claro, os Estados Unidos vai fazer o O mesmo. Marco né? estava falando as cifras, né? Repete aí as cifras. A estimativa de quanto custaria essa reconstrução ucraniana? A Reuters está falando recentemente em quase 600 bilhões de dólares nos próximos 10 anos para reconstruir a Ucrânia. Né? Agora, 600 bilhões de dólares. Quase 600 bilhões de dólares. Se você soma isso ao que já foi gasto militarmente, tanto por Estados Unidos quanto Europa, que já deve estar aí perto da cifra de 400 bilhões ou mais, nós estamos falando de $1 trilhão. Que essa brincadeira vai custar $1 trilhão, fora centenas de milhares de vidas. Só para dar um dado que eu acho que é impressionante, a nova Rota da Seda, esse projeto chinês, que começa em 2013 e que completa 10 anos em 2023, em 2023 o governo chinês publicou esse dado. Eles mobilizaram, entre empréstimos, financiamento a longo prazo e financiamento a fundo perdido, $1 trilhão. Então, Que foi promover uma revolução da infraestrutura em dezenas de países da África, da América Latina e da Ásia. Ou seja, nós estamos falando de $1 trilhão gasto numa guerra. Para destruição. destruir. Né? Pra destruição. Cifras absurdas. Absurdas. Mas eu tenho que fazer um convite aqui para quem está vendo a gente. Eu não estou falando de cifras absurdas, eu estou falando de algo que cabe no seu bolso. Apoie o Brasil de Fato. Apoie o Brasil de Fato porque a gente faz o jornalismo independente, o jornalismo voltado para os interesses do Sul Global, os nossos interesses dos trabalhadores. E é muito fácil. É só acessar eu vou ler daqui a pouco. Rapidamente eu vou falar. É assim, apoia.se/Brasil de Fato. E você apoia com o que você puder, o que couber no seu bolso, qualquer contribuição vale muito a pena. De quebra você ganha brindes especiais produzidos aqui pelo Brasil de Fato. Não ainda o troféu do Terra Plana, que é o último quadro do nosso programa, que a gente vai falar sobre as notícias mais bizarras do mundo. Esse ainda não consta da lista dos brindes que os apoiadores recebem, ainda não. Mas você vai receber brindes muito especiais. Inclusive, se você tiver comentários, perguntas para fazer aí para os nossos comentaristas, não perde tempo não, manda aí pra gente, a gente lê. Inclusive, Rodrigo, mandar um abraço, aproveitar e mandar um abraço pro Joaquim Silvino e pra Carol, que estão assistindo a gente, mandaram um abraço ali no chat. Um abraço para vocês. Eu queria saber, gente, passa na televisão, quanto que a guerra entra no cotidiano de quem mora na Rússia. Vocês passam na televisão o tempo todo, não é uma coisa tão falada, já é um assunto velho.
É conversado o tempo todo nos bares, pontos de ônibus, ou não? Como é que funciona? Eu diria sim e não. É amplamente difundido a cobertura da guerra. Então, por exemplo, se a gente liga os canais de televisão que são controlados pelo Estado, né? A mídia como um todo russa hoje é muito oficialesca, né? É, a gente tem mesas redondas infinitas sobre análises políticas, e são de análises políticas internacionais. E análise militar também, né? Eles Análise adoram fazer análise isso, militar. muita análise Assim, militar. impressionante. E cobertura dos correspondentes de guerra, oficiais russos que acompanham na linha de fronte. E é isso, sempre destacando a conquista de novos territórios. A Rússia eliminou tantos inimigos, a retórica é sempre essa, né? É, ocultando, inclusive, não se fala em morte de civis, por exemplo, isso já é uma diretriz, né, muito disseminada, né? Vale lembrar que a Rússia chama de operação militar especial, é uma forma de dizer que é uma operação profissional, né, no campo de batalha para os seus objetivos estratégicos e não uma guerra que tenha como alvo civis, né? Mas tem, é claro, né? São altos os números, né? Claro que são mais pontuais do que as mortes no campo de batalha, né? Mas, assim, sim e não, porque eu percebo na sociedade um pouquinho mais de tabu e um pouquinho mais de desgaste, né? Quando eu estive lá em 2022, no primeiro ano da guerra, eu sentia isso, né? Um russo médio, por exemplo, se encontra na esquina, tenta conversar, fala em paz, não, guerra é uma coisa horrível, tudo mais, desconversa para entrar nos assuntos, mais, um pouco de tabu, eu senti um pouco isso. E hoje isso se mantém um pouco, né? Até porque muitos que são mais contrários à guerra, são mais ativos politicamente, por exemplo, foram embora, né? Então tem um êxodo migratório muito grande, né? Na Rússia também. Não, da Rússia Da para Rússia. fora, exatamente. Países foram pessoas que foram para a Geórgia, para o Cazaquistão, para a Europa, Pra Dubai. Porque a gente tem enfim, esse dado da Ucrânia, né? Quase 7 milhões Quase 7 milhões de- imigrantes. Então, mas é, na é Rússia- muito diferente, porque na Ucrânia as pessoas foram embora porque perderam suas por conta- casas, sim, porque claro. a guerra se instaurou no país, é, cidades viraram ruínas, né? E na Rússia é diferente, uma questão mais de... teve algumas fases, né? Muita gente que era contra a guerra, por exemplo, foi embora logo no começo. Teve um período que eu, inclusive, acompanhei, que eu estive lá, estive nessa leva, que foi quando teve a mobilização, né, em 2022, civil, que atingiu pela primeira vez já civis, né? Então houve um êxodo muito grande de homens, né? Que com o risco de serem convocados não saíram do país, né? Então acabou sendo uma mobilização parcial, não ao nível que tem na Ucrânia, né? Que estão, por exemplo, homens de 18 a 65 anos, se não me engano, não podem sair do país. Na Rússia não chegou a esse ponto, mas teve um grande alarme, foi um custo político. A Rússia sentiu que é uma questão sensível, né? Você fazer uma mobilização de tão ampla escala, né? Então começou a ter outras formas de angariar recrutamento em massa, né? Então aumentando salários, né? Você tem o que eu falei da economia voltada para a guerra, você tem como se chama um pouco de keynesianismo de guerra, né? Um investimento, por exemplo, você eleva salários muito grandes, pagamento de contrato para Inclusive, tem muito então, brasileiro indo lá pra- fazer isso, né? tem, Se né? alistar. Pessoas que recebem uma grana alta, que não tem uma condição, famílias que vira consumo, né? Tem um dado que a gente anda no metrô de Moscou e volta e meia você vê algumas estações na saída, você vê, ou mesmo dentro, você vê os cartazes de mobilização. Em Moscou hoje, se você assinar um contrato né, para ir para a guerra, você vai receber 5 milhões e 200 mil rublos em um ano. Que Isso dá significa 350 mil reais, mais ou menos. Cara, isso para uma família, assim, classe popular, é uma puta grana. 350, não. Isso aí dá para comprar, comprar um apartamento, ou dar uma boa entrada na periferia de Moscou. Muda a vida de uma pessoa. Muda a vida de uma família inteira. Sim. Para sempre, porque vai ter agora um apartamento, né? Então, acho que a Rússia também tem essa vantagem, do ponto de vista... primeiro, bom, a Ucrânia tem que, literalmente, sequestrar as pessoas no meio da rua para ir para a guerra, né? Então, a Rússia, por uma outra situação, tem muito mais vantagem militar e tem uma vantagem econômica. A Rússia hoje está gastando cerca de 40% do orçamento estatal anual. No ano passado, 40% do orçamento estatal foi para a guerra. Uhum. E hoje, isso que o Muni falou, né, da economia de guerra, do keynesianismo de guerra, a Rússia tem hoje 20% da força de trabalho industrial da Rússia está na indústria bélica. Aliás, Marco, a gente está correndo aí atrás do tempo. Sim. Eu queria que você continuasse falando de economia, mas falasse desses... o Ocidente tentou
asfixiar a economia russa com um caminhão de sanções em 2022. Não deu Uhum. muito certo, Até porque hoje, as sanções continuam. Já foram continuam, 19 rodadas de mas não sanções. funcionaram muito bem. Não Não funcionaram conseguiram essa muito bem. asfixia. Não. E o resultado foi a ida. A Rússia encontrou formas e maneiras de driblar essas sanções, se aproximando do sul global. Exatamente. Você acha que é irreversível isso? Você acha que. Porque, por um lado, você vê a tentativa dos Estados Unidos, do Trump, de formar esses polos de poder, os Estados Unidos, a Rússia, a Uhum. China. Por outro lado, você vê os Estados Unidos contrário a essa união do sul global, BRICS, uma eventual desdolarização. E a Rússia está cada vez mais explorando mercados, arrumando alternativas econômicas, fortalecendo seus laços com esses países, inclusive o Irã, inclusive, né, países que são a própria Venezuela. Uhum. Você vê como irreversível essa tendência? Como é que você vê essa dualidade de sinais? Acho que é irreversível. Eu acho que no máximo é evidente que se chegarem a um acordo esse ano, ano que vem, já há muita discussão, por exemplo, em termos de investimentos dos Estados Unidos na Rússia de novo, né? E é uma das questões, né? Também o Serguei lembrou aqui, uma das exigências da Rússia é que suspendam-se as sanções contra ela. Então é possível que haja investimentos dos Estados Unidos que volte a fazer negócio. Mas a Rússia não vai voltar atrás em relação à sua aproximação política, militar e econômica com o sul global. Primeiro porque a Rússia já sabe que não dá para confiar nos Estados Unidos. A política pode mudar. Aliás, em novembro, se o Trump perde as midterms, as Ele perde a eleições, governabilidade. ele pode sofrer um impeachment. Ele mesmo falou isso Sim, semana passada. é bem provável. E se ele sofrer um impeachment, esse esforço todo de mediação pode ir por água abaixo. E a gente pode ter mais uma rodada aí de mais um ano de guerra, porque os Estados Unidos se volta, os democratas voltam com mais força, né? Essa negociação pode ir pro beleléu. Agora, veja, por exemplo, o que aconteceu entre Rússia e China, né? Foi uma aproximação econômica, foi um boom econômico entre os dois, né? Hoje o comércio entre Rússia e China já está em mais de 240 bilhões de dólares por ano. A China compra hoje quase cerca de metade do petróleo russo que deixou de ir para a Europa. A China está comprando cerca de metade do petróleo russo, e a Índia, outra grande potência do BRICS, né, e do sul global, compra ali quase 40% do petróleo russo. Arriscando sanções. Arriscando Arriscando sanções. ser sancionada pelos Estados Unidos. Exatamente. Do ponto de vista da desdolarização que você mencionou, mesma coisa. A Rússia, né, tem problema agora, tem dificuldade para acessar dólares e diz: tá bom, então vamos fazer sem dólar. Né? O comércio hoje entre Rússia e China, ele já é praticamente 100% feito em rublos e em renminbis, que é a moeda chinesa. O comércio entre Rússia e Índia, que também disparou, né? A Índia passou a comprar 5 vezes mais petróleo da Rússia do que comprava antes, também já está ali 60% ou mais em rúpias e rublos. Né? Então, acho que essas tendências, né, elas não voltam mais atrás. E a Rússia sabe que não tem como confiar nos Estados Unidos e muito menos na Europa. Né? E acho que, do ponto de vista também estratégico, isso, aliás, é uma das coisas, voltando lá para o começo da nossa conversa, por que a guerra não acaba? Tem um outro grande interesse, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, que é manter a Rússia ocupada. Uhum. A gente Quanto tava falando sobre mais isso, né, essa Rodrigo? guerra durar, melhor para a Rússia e para os Estados Unidos. Eu conversei com várias pessoas na Rússia, acadêmicos, analistas políticos. Talvez o Assad não tivesse caído, se a Rússia não Talvez o tivesse. Assad não tivesse caído, porque o que eles dizem? Enquanto a gente estiver em guerra, a política externa russa vai estar focada na guerra, está de mãos atadas. BRICS, a Rússia tem uma série de iniciativas, ótimas ideias, mas os melhores quadros, os recursos, a maior parte dos recursos, está na guerra. Então a Rússia vai ter uma política mais tímida em relação a BRICS, mais tímida em relação à sua reaproximação com a África, né, que cresceu nos últimos anos também, enquanto ela estiver nessa guerra. Então isso também é um dos fatores que faz com que essa guerra não acabe. Então, Considerações finais, Serguei. só para complementar, eu acho que você mencionou a questão do sul global, né, essa aproximação. Eu acho que inclusive é uma discussão muito corrente na Rússia nos últimos anos, né, o que se fala em uma reviravolta para o Oriente, né? Então, assim, Isso. então se fala muito nisso de reposicionar o olhar da Rússia para o mundo, né? E se a gente fala em sul global, a gente fala da nossa perspectiva do Brasil aqui, né? Uhum. Mas a Rússia tem uma sofisticação, assim, conceitual. Ela não fala em sul global, raramente fala. Quando se fala de si, com a sua integração, ela fala de maioria global. Ou seja, é uma forma de falar que a maior parte do mundo não está contra a Rússia
e quem está isolado é a Europa e os Estados Unidos, né? Não é Ou uma má seja, ideia, hein? Não é um mau termo Eu isso. gosto desse termo. É bom Eu esse gosto de termo. maioria global. Eu gosto. mas é um diagnóstico, né, de como a Rússia vê esse Exato. futuro. Ela não se vê mais, ela está tá de bom tamanho, essa reviravolta, esse reposicionamento com a maioria global, da Uhum. perspectiva russa, e não com o Ocidente e a hegemonia norte-americana, que foi a tônica nas últimas décadas, né? Já tem gente, por exemplo, na Rússia defendendo que a Rússia devia construir uma segunda capital na Ásia. Né? E tem um acadêmico muito famoso, que na verdade é mais que acadêmico, é um cara da política, um cara que faz parte do Conselho lá de Segurança Nacional da Rússia, o Sergei Garaganov. Ele tem vários textos, já faz anos que ele vem trazendo essa hipótese de que, como o Moni falou, que a Rússia precisa se voltar para o Oriente. E ele faz uma piada nos últimos textos dele, de olha, se Pedro Grande fosse vivo, vamos lembrar, Pedro Grande foi o cara que fundou a cidade do Munim, né? Que foi Foi nos feito 1600, né? 1700, comecinho do 700. século XVIII, para ser a capital europeia. Nós queremos ser europeus. Então funda São Petersburgo. Aí o Karaganov fala, se Pedro Grande fosse vivo hoje, ele fundaria uma capital na Ásia, porque o nosso futuro está na Ásia, não está mais na Europa. Olha só, a maior cidade russa pós-Urais, já no continente asiático, seria qual? Qual que é? Vladivostok, Ou a mais talvez. importante? Me falha a memória agora, mas Vladivostok seria Vladivostok, talvez uma dessas cidades. Kazan, se não me engano, Kazan também. mais populosas também. Sei. Que é uma cidade que tem uma grande população islâmica, inclusive, né? E a Kazan. Vladivostok é bem no Oceano Pacífico, já próximo ao Extremo Oriente, Extremo né? Oriente. Já é próximo Vladivostok é próxima 2 China. horas de Pequim. O avião de Vladivostok para Pequim são 2 horas. De Vladivostok para Moscou são, Não, não sei, 8 horas. 8 fusos horários. 8 fuso horários, 8 fuso horários. Exatamente. E com essa a gente termina essa parte do podcast do Estrangeiro e vai para o nosso quadro do Terra Plana. Muito bem, você que não está tão familiarizado assim com o quadro, ele funciona assim. Cada um de nós três, eu, Rodrigo Chagas e o Serguei Monin, em nome dos repórteres, chega com o que foi notícia que cada um de nós considerou o mais bizarro, o mais estranho, o mais absurdo do noticiário internacional, e o nosso comentarista, Marco Fernandes, escolhe e a gente vai angariando pontos nessa nossa disputa ferrenha que no final do ano vai revelar quem ganhou o troféu como esse, só que um pouquinho melhor. A nossa nova edição está sendo providenciada pela nossa produção. Não que incrível. esse seja ruim, não é mesmo? Não, isso aqui é... Esse eu Esse levava, inclusive é meu. Eu levava pra casa esse aí. Não é? Você não Dá levava? sopa aí que eu levava pra casa. Olha, tô tentado também. É nosso, viu? né, Rodrigo? Porque eu pontuei pra ti umas vezes. no ano Você passado. deve ter um 24 avos aqui, assim, do troféu. Então, eu vou começar com você, Chagas. O que você trouxe aí pra nós? Tá certo, eu sempre recorro ao Javier Milei, essa é a minha... Eu sou Arma setorizado na Argentina, e dessa vez eu trago o churrascão do Milei Churrasco. para celebrar a reforma trabalhista, né? Que levou a jornada de trabalho da Argentina para 12 horas, para celebrar, na verdade, Escravista, né? todo o pacotaço que o Milei está jogando para frente no Congresso, a partir dessa nova maioria que ele conseguiu eleger. E ele tem feito, já não é a primeira vez que ele faz um churrascão lá em Olivos. Temos a foto aí, não sei se vamos colocar aí a foto do churrascão. Sambando Eu acho na legal cara da que ele, como sociedade. bom samaritano, diz que cobra, né? A rolha, cobra faz uma vaquinha com os parlamentares pro churrasco, algo que eu duvido. E se ele quiser mostrar o extrato para ver se entrar nos Pix ali, eu duvido. Mas é essa cultura deles de celebrar a retirada de direitos trabalhistas, para mim... assim, 12 horas por dia. não pensou? entra, né? A gente discutindo o fim da 6x1 Uhum. e eles aumentando para 12 horas. Houve momentos em que eles celebravam às escuras, às escondidas. Agora estão aí postando nas redes sociais, se achando, fazendo um churrasco, sendo que o direito da classe trabalhadora fica comprometido cada vez mais na Argentina, né? A terra capota. Serguei, o que você trouxe para nós? Eu trago uma notícia de hoje, né, um certo escândalo na Letônia, que aconteceu que um pesquisador russo chamado Andrei Lankov
tido como um dos maiores especialistas em Coreia do Norte, um acadêmico, pesquisador. Ia fazer uma palestra, né? Ele é uma figura célebre, né? Que fala bastante de Coreia do Norte, né? Workshops não, mas seminários, né? Palestras, né? Tem livros e livros sobre Coreia do Norte, né? Tem a vida dedicada ao estudo sobre esse país, né? Bastante É um cara fechado, sério. né? E seríssimo, né? Não, e eu já acompanhei várias entrevistas dele, né? É bem interessante. Ele teve, antes de realizar sua palestra, ele foi detido pelos guardas locais e serviço de fronteira e deportado da Letônia e virou uma persona não grata. Sem motivos aparentes, sem muita justificativa, mas teve a sua participação cancelada e ele foi deportado para sempre da Letônia, sem explicações. Ele mesmo deu declarações, falou que não entende o motivo real, não teve uma alegação clara e objetiva, mas a gente só pode supor, né? E Qual o seu palpite? a suposição que os países bálticos, né, como a gente já mencionou, são países muito sensíveis a qualquer coisa que venha da Rússia, né? Então, esse combo de um pesquisador russo falando sobre Coreia do Norte, tida como um país aliado à Rússia, enfim, acho que soa mal para as autoridades locais, por mais que seja um pesquisador nada alinhado com a Coreia do Norte ou com a Rússia. Enfim, então meu troféu de terra plana vai para essa censura acadêmica, levando à deportação de um pesquisador sério, e fica um pouco como dica, né? Porque ele realmente dedicou a sua vida a entender a Coreia do Norte sem caricatura, sem romantização. O que é raro, né, Serguei? É raro falar do E Pyongyang raro alguém que sem- tenha essa empreitada também, né? É. Ele é um professor de Seul, da Coreia do Sul, visitou a Coreia do Norte por muitas vezes, sempre que possível, e hoje teve esse escândalo que está, pelo menos na mídia russa, bastante disseminado, sobre esse cancelamento de uma palestra e de uma presença no país de um acadêmico, né? E de Então, um acho passaporte, que... né, caramba? E aí eu acho que é digno de um terraplanismo, mas fica a dica também para quem está ouvindo a gente. Não sei se tem tradução em português, creio que não, mas é uma figura interessante. Qual o nome dele de novo? Andrei Lankov. Andrei Lankov. É. Fica a dica. Esse é o Bom. meu terraplano. Bom, Marco, o meu Terra Plana de hoje é a visita do nosso querido, do nosso fofo Narendra Modi ao genocida procurado pelo Tribunal Penal Internacional em Tel Aviv. Em meio ao genocídio que já matou mais de 70 e tantos mil palestinos, muito mais, na verdade, que estão escondidos embaixo dos escombros, o Modi foi lá abraçar Netanyahu que falou que vai fazer uma aliança. No domingo ele declarou que iria fazer uma aliança contra os xiitas, né, e que inclui a Índia. Então, é a capotada do planeta Terra dessa semana que eu trago aqui nessa nossa mesa. É com você, meu amigo. Cara, infelizmente, eu tô com o coração partido aqui, mas, porra, isso é um monte de impressionante, cara. Quando você acha que tá melhorando um pouquinho, aí ele vai lá e faz um aceno bom pra Rússia, aí ele vai lá e retoma a relação com a China, aí vai lá e faz bons acordos com o Brasil, aí ele vai e caga tudo, né, bicho? Isso é uma coisa, a essa altura do campeonato. E é isso, né? Nós estamos falando de mais uma vez, né? Aí entra as contradições do BRICS, né? As complexidades internas do BRICS, né? Estamos falando de um país, Israel, que está agora na linha de frente, né? Bulindo os Estados Unidos para começar outra guerra contra o Irã, e outro membro do BRICS, né? O Irã é membro do BRICS, outro membro do BRICS, a Índia, faz uma coisa dessa. Então, infelizmente, coração partido, eu vou dar hoje o troféu pro Modi e pro Rodrigo Durão. E com mais uma vitória no bolso, eu encerro aqui o programa. Obrigado. Tá imparável esse ano, né, Rodrigo? Eu já pedi uma CPI aí, uma contagem. Rodrigão sem freio, pô. Rodrigão sem freio. Mas, enfim, eu vi que a impressão não corresponde aos fatos, né, Rodrigo? Foi o que me disseram. Obrigado por estar participando aqui com a gente, Rodri. Volte sempre. Eu que agradeço, Rodrigo. Chamem sempre. Obrigado, Marco. Obrigado, Serguei. E privilégio, programa histórico vocês dois aqui hoje. Pô, privilégio enorme estar aqui com o Moninho, pô. Pois é, mas a gente volta cobrindo de Moscou também. Exato, da já. Já. Exatamente. E também é outro tipo de privilégio, né? Leva uma blusa. Mesma distância, mas... Nós já temos umas boas horas de debate desse tipo aqui, mas em botecos moscovitas, né? Opa, Primeira você tem que vez. gravar, gente. Fazer um estrangeiro ali e tal, diretamente do boteco, tomando uma vodka Vamos fazer. da casa Vamos ali, fazer. né? Eu gostei da ideia, eu topo. Pô, a gente coloca aqui no ar. Bora, fechou.
Gente, lembrando que o Estrangeiro é escrito e apresentado tanto por mim, Rodrigo Durão, como por, essa semana, Rodrigo Chagas, meu xará, na substituição de Lucas Stanislau. A direção é de Camila Salmásio, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Adilson Oliveira, operação do Switcher, Marina Ortega. No Brasil de Fato, a coordenação do jornalismo é da Muniz Ravena e do Lucas Stanislau, com coordenação de redes sociais de Rafaela Cury, direção executiva de Nina Fidelis. E com essa a gente se despede e volta semana que vem. Um abraço. Até lá.